Olá, meu nome é Perseu, filho de Zeus e Danaê. Agora eu vou contar a minha história. Bom, a minha história começa com minha mãe Danaê, que é a única filha de Acrício, rei de Arcos. Minha mãe Danaê era a mais bela do reino, mas ela era tão triste quanto ela era bela. Acrício não era muito feliz também, porque ele queria logo um herdeiro homem, mas Danaê era sua única filha. E ele pressentia que o reino entraria em colapso se ele não tivesse logo esse herdeiro homem. Então ele decidiu que iria ao oráculo de Delfos para descobrir quando esse herdeiro homem, que ele tanto queria, estaria por vir. Porém, nem tudo é como queremos. Acrício saiu do oráculo desolado. Ninguém sabia o que tinha acontecido lá dentro. Então somente Acrício sabia sobre a terrível profecia de que ele teria o tão desejado herdeiro homem, que ele seria filho de Danaê, esse herdeiro. Porém, esse tão desejado herdeiro mataria Acrício. Então, Acrício decidiu que esse herdeiro homem não nasceria. Sendo assim, ele mandou construir uma prisão indestrutível para que minha mãe Danaê não tivesse esse filho. E isso foi feito. Quando a prisão ficou pronta, ele prendeu Danaê lá, sem ninguém, vivendo sozinha, sobrevivendo só de água e da pouca luz que entrava por uma pequena fresta no teto. Vendo essa situação, meu pai Zeus pôs seu plano em ação e jogou uma chuva de ouro sobre minha mãe e a engravidou. Um tempo depois, eu nasci, em sigilo do meu avô Acrício, claro. Minha mãe, Danaê, fez o possível para me esconder de Acrício. Mas um dia ele me viu, e quando ele me viu, ele se enfureceu e decidiu que nos mandaria para o mar, em uma arca de madeira. Nós passamos dias e mais dias, até que uma grande onda nos levou para uma costa. E com nossas últimas forças, tentamos abrir a arca, mas nada deu certo. Nós continuamos presos lá dentro, até que um gentil pescador nos achou, nos salvou e nos acolheu. Seu nome é Dictys. Ele era uma pessoa ótima e nós fomos morar com ele. Ele é sua amável esposa, claro. Eu e minha mãe viveríamos em harmonia se não fosse por o rei de Serifo, irmão de Dictys, que foi à nossa casa e ficou maravilhado com a beleza de minha mãe Danaê, e logo que viu ela, queria desposá-la. Todavia, quando ele me conheceu, não tinha mais certeza sobre isso. Acho que ele pensasse que se pusesse eu na corte alguém como eu assumiria o trono muito cedo, e ele não gostou dessa ideia. Mas ele era tão apaixonado pela minha mãe que decidiu que se casaria com ela, mas que eu não participaria da corte. Isso sem que ninguém percebesse. Se Danaê descobrisse, ela não se casaria com ele. Sendo assim, alguns dias antes do casamento, ele anunciou que faria uma competição entre todos os garotos da corte, em que ele pediria um tesouro para cada um, e quem trouxesse ele primeiro ganharia a honra de ser seu herdeiro. Como eu, tecnicamente, já era da corte, eu participei, e o tesouro que eu tive que pegar era a cabeça da Medusa. A Medusa era uma das 3 górgonas, belas damas que foram transformadas em monstros por sua vaidade. Mas Medusa era a única que poderia ser morta, pois quando ela soube do castigo dos deuses, ela foi confrontar eles, recebendo assim mais uma punição. Que suas irmãs são imortais, mas Medusa pode ser morta quando cortam fora sua cabeça. Eu tinha a missão de pegar a cabeça da Medusa, então, após Serifo anunciar meu tesouro, eu parti em viagem. Quando eu cheguei na estrada, meus deuses tutores, a Hermes e Atena, falaram comigo. Hermes disse que me acompanharia em minha viagem, e Atena me deu algumas sabedorias. A minha viagem era para a Montanha das Górgonas, mas para chegarmos lá, Hermes disse que teríamos que passar pelas Greias e pelas Ninfas. As Greias eram 3 irmãs que no passado eram humanas, belas damas que foram transformadas em monstros, meio humano, meio galinha. Só que elas não tinham faces,
Então elas roubam as faces de quem ela vê. Só que ela só tem um olho. E esse olho é só para as três, sendo essa sua única fraqueza. Quando eu cheguei lá, e elas eram as únicas a saber como chegar na Montanha das Górgonas, por um caminho seguro. Então, quando eu vi elas, eu lembrei de um conselho que Hermes me deu, que disse que elas trocavam de olho e que eu deveria apanhar ele quando elas deveriam estar trocando. Mas eu não deveria devolver o olho para elas, não importa se elas me pedissem, pois senão elas iriam me matar. Então eu deveria deixar o olho no chão e ir embora. Foi o que eu fiz. Eu peguei o olho, pedi a informação, falando para que elas me falassem onde era a Montanha das Górgonas. Elas me falaram e queriam um olho de volta, então eu deixei o olho no chão e saí correndo. Elas responderam. Eu me lembro. Quando eu já estivesse longe, elas pegaram um olho. Eu estava falando com. Encontrei novamente com Hermes quando eu saí da gruta, claro. Que me acompanhou até chegarmos nas ninfas. As ninfas eram belas e alegres damas que faziam banquete aos heróis que conseguiram chegar até ela. Após o banquete, na hora das despedidas, as ninfas me deram 3 armas poderosas. Uma sandália, uma bolsa de prata e um elmo. Eu queria saber o que cada uma delas fazia, então as gentis ninfas me esclareceram. Essas poderosas armas servem assim. O elmo, sempre que você pôr ele sobre a cabeça, você ficará invisível sobre os olhos dos inimigos. As sandálias permitirão que você voe, e esta bolsa de prata assumirá a forma de qualquer objeto que você puser lá dentro. Após esses presentes das ninfas, Hermes me deu uma espada indestrutível e poderosa para que eu fosse enfrentar as Górgonas. Depois disso, eu ouvi uma voz familiar. Era de Atena, que me ofereceu seu escudo que protegia o peito, com sua maior virtude sendo a face interna, que reflete como um espelho. Após eu ganhar todos esses presentes, eu e Hermes seguimos viagem até chegarmos à frente do Palácio das Górgonas, que estava tomado por árvores e natureza. Junto com a natureza vieram os monstros que nela habitam. Então, eu fui com a espada em punho, prestando atenção a cada detalhe, até que eu cheguei aonde as Górgonas estavam. Na entrada e pelo lugar todo haviam estátuas de vários guerreiros, em posição de ataque, em defesa, mas todos com a mesma feição, aterrorizados. Eu passei por todas as esculturas até ver as Górgonas. Elas estavam dormindo. Então eu cheguei vendo tudo pela virtude do meu escudo. Eu cheguei bem perto e cortei a cabeça da Medusa. Quando eu fiz isso, eu guardei a cabeça da Medusa na bolsa e pus o elmo, pois suas irmãs ficaram furiosas. E fui embora para voltar para casa. Em uma longa viagem, usando as sandálias aladas, eu fui mais rápido, parando de cidade em cidade, para ir conhecendo os lugares de que eu tanto ouvi falar quando eu era criança. Quando eu passei pela Etiópia, decidi parar e pedir para passar a noite lá. Mas lá estava havendo uma manifestação, então parei ao lado da praia, perto do mar, e fui até um amontoado de pedras. Quando eu cheguei mais perto e vi que estava se tratando de um sacrifício, pois estavam amarrando uma bela jovem ao mesmo rochedo, depois de prenderem ela ao rochedo, o povo se dissipou. Eu esperei até que todos fossem embora para falar com a jovem, perguntar o porquê do seu sacrifício. Então, a bela moça me explicou tudo, que ela iria ser o tributo de uma grande serpente do mar pela vaidade de sua mãe, a rainha de Etiópia. Ela também me disse seu nome, Andrômeda, princesa da Etiópia. Eu achei que a situação foi muito injusta. Então,
eu iria matar a serpente e salvar a bela Andrômeda. Então, após isso, me foquei no mar para esperar a serpente aparecer para cobrar seu tributo. Enquanto eu esperava, Andrômeda tentava me impedir, mas então a serpente surgiu e eu corri a atacá-la simultaneamente, sendo jogado longe, mas sem desistir. Queria salvar Andrômeda e quando consegui uma brecha, eu petrifiquei ela, a serpente, com a cabeça da Medusa. Após isso, o rei me disse que pela grande ajuda eu poderia pedir qualquer coisa que eu desejava. No momento, a única coisa que eu desejava era a mão de Andrômeda em casamento. O rei aceitou com muito vigor. O casamento aconteceu um dia depois de eu matar a serpente. Após isso, eu e Andrômeda partimos em viagem. Quando chegamos à ilha de Serifo, foi algo triste. A casa onde toda a minha infância havia acontecido estava abandonada. Eu e Andrômeda decidimos perguntar sobre isso na cidade, mas ninguém disse uma palavra. Então, Andrômeda sugeriu que fôssemos ao castelo, pois minha mãe devia se casar com Polidectes, rei de Serifo. Mas antes, um pescador revelou que Dictys e minha mãe Danae estavam fugindo do rei, pois Danae descobriu o plano de Polidectes para matar Perseu. Ao descobrir isso, eu esperei cair a noite para ir para o palácio, onde o rei estava com um grande salão jantando. Quando eu apareci, causando extrema surpresa aos presentes, Polidectes, o rei de Serifo, tentou me enganar como se estivesse feliz em me ver. Eu não disse uma palavra, e antes que qualquer um pudesse desviar o olhar, eu ergui a cabeça da Medusa e petrifiquei todos na sala. Após eu contar isso ao o povo saiu em festas, felizes, pois havia acabado a tirania. Após as festas terminarem, me levaram ao encontro de Dictys e de minha mãe. Houve um belo reencontro, e minha família conheceu Andrômeda, e Dictys virou o novo rei de Serifo. Mas após isso eu fiquei inquieto, pois pensava que devia me reconciliar com meu avô, Acrício, rei de Argos. Minha mãe ainda achava que isso não iria dar certo, pois se lembrava das palavras da profecia e o terror dos condenados. Nós fomos passando de cidade em cidade, e em todas elas fomos bem recebidos, pois toda a Grécia já conhecia as minhas façanhas heróicas, até chegarmos em Argos. Mas o que não estávamos esperando é que o rei havia saído há uma semana. Então decidimos esperar um pouco para ver se o rei voltava. Passaram-se dias, semanas, meses. Então decidimos ir em viagem até uma cidade vizinha chamada Larissa, onde o rei Acrício patrocinava alguns jogos. Estava tendo um torneio lá. Então eu pedi para participar e eles me aceitaram de imediato. Eu fui fazer a primeira prova, a de lançamento de disco. E quando eu lancei o disco, um vento súbito jogou um disco em um dos espectadores. Esse espectador era meu avô, Acrício, o que foi atingido pelo peso do disco e faleceu. Após isso, eu estava desconsolado e o povo todo queria que eu virasse rei de Argos. Mas eu nunca seria feliz sentado no lugar daquele que morreu pelas minhas mãos. E cumprida a profecia, eu finalmente consegui viver feliz com aqueles que eu amava.